E aquela mulher, ela tem a oportunidade literal de tocar na roupa de Jesus. Fisicamente, Jesus está próximo a ela. Passa e ela vai até Jesus. Aqui, Jesus está aqui nessa noite. Mas Ele está em espírito. Ele está falando conosco em espírito. Ele está dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Então, fisicamente, nós não teremos condição de tocar na roupa de Jesus. Mas espiritualmente nós temos totais condições para isso. Totais condições. Aquela mulher sangrava de verdade. Era um sangue que não tinha como parar. Talvez o irmão, a irmã, certamente o irmão, a irmã não está sangrando literalmente. Mas em contrapartida, de maneira figurada, dá para nós pensarmos sobre o sangrar. É aquele casamento que não se arruma, não se ajeita. E a pessoa, ela está numa situação desconfortável dentro do casamento. É aquela mulher, aquela esposa que está sangrando por causa da dificuldade no casamento. É aquele marido que está sangrando por causa da dificuldade no casamento. É aquele profissional que está encontrando uma dificuldade na vida profissional, até mesmo uma dificuldade financeira, e economicamente falando, ele está sangrando. É aquela pessoa que, de repente, tem o diagnóstico de uma enfermidade. Agora há pouco eu recebi uma informação ali da irmã Zelita. Ela veio e me falou: pastor, lembra aquele dia que nós conversamos, que o diagnóstico médico não era dos melhores, e nós conversamos, e eu me preparei para o pior, mas hoje eu estou aqui para falar para o senhor que o assunto está resolvido, e eu volto no final do ano só por questões de rotina. Até está mais nova lá, cortou o cabelinho, ficou com o cabelinho curtinho, está até mais nova, mais bonita, com todo o respeito, né? Eu falei para ela, avisei a senhora, irmã, avisei você, irmã Zelita, não fique preocupada. A Márcia, minha esposa, estava junto. Falei, não fique preocupado, é só um fantasma. É uma situação adversa, mas não vai, isso aí não vai ser um fantasma, não vai trazer prejuízo, e assim foi. A irmã Conceição, que está ali hoje, também passou por um pedaço, graças a Deus, deu tudo certo, estava sangrando, já não está sangrando mais, né? A Márcia está ali representando o Celso e a família do Celso, que é a esposa do Celso, o Sidney, irmão do Celso, que estava sangrando, com um diagnóstico de câncer, uma situação muito difícil de ser revertida, porém o Celso, ontem o Celso me falou, ou sexta, agora eu não lembro, irmão, que a gente, graças a Deus, está junto quase todo dia. Eu me atrapalho com as datas, mas o Celso me falou: pastor, preciso escrever o testemunho e contar para a igreja, porque a igreja ajudou a orar pelo meu irmão, e o meu irmão, que estava diagnosticado com câncer, estava fazendo ali os tratamentos, graças a Deus acabou, não tem mais nada. Sabe, são algumas entre tantas outras respostas que Deus tem dado. Algumas respostas de pessoas que estavam sangrando e que deixaram de sangrar, porque de alguma forma tiveram o seu encontro com Jesus. Nessa noite pode ser que tenhamos pessoas que entraram aqui dentro do templo dessa forma, sangrando, mas não é o sangramento literal, é o sangramento da dificuldade, da dor, da tristeza, da angústia, da opressão. É aquele sangramento que a pessoa ela não sabe o que fazer por conta da dificuldade que ela está enfrentando, mas ela acredita que de alguma forma a resposta pode vir, pode chegar. E eu estou aqui para dizer para você: havia uma mulher, e essa história ficou registrada na Bíblia. Essa mulher tinha hemorragia, 12 anos com hemorragia. Durante 12 anos essa mulher sofreu, corria sangue pelo corpo dela. A Bíblia nos ensina, o verso de número 26, nos ensina dessa forma. Ela,
procurou tudo quanto foi médico que ela pôde na época. Ela foi em vários médicos. O texto aí, a construção do texto diz que ela foi com muitos médicos, sob o cuidado de vários médicos, mas não melhorava. E pior do que não melhorar, o texto diz, piorava cada vez mais. O dinheiro que ela tinha, ela gastou com médico. Ela gastou com médico. Ela tentou, de alguma forma, resolver o problema, do jeito dela, com a força dela, com os recursos dela, mas tudo foi de mal a pior. E isso serve para nós como um aprendizado. Que quando nós tentamos fazer do nosso jeito, com a nossa força, com o nosso recurso, com a nossa sabedoria, quando nós tentamos fazer da maneira que nós achamos melhor, geralmente não resolvemos o problema. Geralmente o problema, além de não ser resolvido, ele ainda piora. E além de piorar, nós temos muitas vezes prejuízos, entre eles prejuízos financeiramente falando. Essa mulher, ela ouve o verso 27, eu gosto dessa parte da história, porque diz assim, ela ouve. Quem foi que falou? Não sabemos. Eu gosto disso porque é aquela história, Rian, dos anônimos. Na casa do Naamã tinha uma menina. A menina trabalhava para o Naamã. O Naamã era chefe dos exércitos do rei da Síria. O Naamã era leproso. A menina, vendo a situação daquele homem, do patrão dela, ela fala o quê? Se o meu senhor conhecesse, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ficaria curado. Ela fala da cura. Mas como era o nome daquela menina? Quem era aquela menina? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só sabe que foi uma menina usada por Deus para que o Naamã recebesse a cura. Aqui, novamente, é interessante que o texto diz, a mulher ouviu falar. Ouviu, mas quem foi que falou para ela? Não importa. Não importa quem fala. O que importa é quem opera o milagre. E quem opera o milagre é Jesus. Não importa se sou eu que estou falando, se é a Ana Júlia que está falando enquanto ministra. Não importa se é o seu líder de célula que fala enquanto ele conduz a reunião celular. Não importa se é um pastor auxiliar que fala. Não importa quem fala. O que importa é quem opera o milagre. E quem opera o milagre é Jesus. Alguém falou e aquela mulher ouviu. Talvez, eu não sei, não está escrito desse jeito. Mas eu posso, você pode, nós podemos pensar que alguém veio e falou para ela, olha, está vendo essa situação que você está enfrentando aí? Está passando na região tal. Aquele homem, também conhecido como Jesus, o Nazareno. Aquele homem que ressuscitou o morto. Aquele homem que deu vista aos cegos. Aquele homem que fez o surdo ouvir e o mudo falar. Aquele homem que restaurou a mão que estava ressequida, mirrada, encolhida, de um rapaz lá na sinagoga. Aquele homem que fez com que o filho da viúva da cidade de Naim ressuscitasse. Aquele homem que libertou o endemoniado conhecido como Gadareno. Aquele homem que ensina a respeito da salvação em Cristo, através da fé. Aquele homem, ele está passando por aí. Ele está passando. Aquela mulher, ela ouviu. E eu gosto dessa parte. Aí, agora eu peço a sua permissão para abrir aqui o parênteses e dizer, eu gosto. Porque muitas vezes nós damos ouvido para conversas que não são conversas boas. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falar, pessoas vêm conversar conosco, conversas que não vão produzir nada. Ainda por esses dias, uma pessoa veio com uma conversa para cima de mim. A pessoa veio conversando e veio falando. Eu na hora identifiquei, eu falei assim, pode parar. Para. Essa conversa eu não quero ouvir, eu não quero conversar.
esse assunto para mim não interessa. E eu já cortei ali. A pessoa ficou meio revoltada, meio braba, meio chateada. Não tem problema. Se não vai falar algo que vai edificar a minha vida ou a vida de qualquer outra pessoa, o meu ouvido a pessoa não vai alugar. E nós temos que tomar esse cuidado. Porque às vezes, se nós não tomamos cuidado, nós vamos pro barulho que alguém faz no nosso ouvido. Agora, aqui a Bíblia ensina, alguém veio falar uma coisa boa no ouvido dessa mulher. Alguém veio propor para essa mulher pensar, olha, se você sair daqui, de onde você está agora, e ir até onde Jesus está passando, pode ser que você receba a sua vitória. E ela acreditou. É o que eu e você estamos fazendo aqui. Nós saímos da nossa casa, alguns moram longe, como eu, outros nem tão longe assim, como você. E saiu da sua casa e veio para cá. Veio para cá ouvir a voz de Deus. Veio para cá ouvir que, por mais que você esteja sangrando, existe um Deus que pode mudar a sua história. Com outras palavras, por mais que você esteja sofrendo, por mais que esteja difícil, por mais que a situação seja crítica, caótica, catastrófica, existe um Deus que pode interferir no seu caminho. Eu gosto de olhar a história, por quê? Porque Jesus ele estava indo com Jairo na casa do Jairo. E aquela mulher que estava com hemorragia, ela não podia estar no meio do povo. Nem quando a mulher estava no período menstrual, a mulher podia estar no meio do povo. Ela tinha que ficar isolada, afastada. Essa mulher ela não estava no período menstrual, ela estava com hemorragia. E ela simplesmente vence o medo. Lembra que eu comecei conversando com você, falando do medo? Ela vence o medo. Talvez tivesse passado pela cabeça dela, talvez alguém tivesse soprado no ouvido dela, olha, se você sair no meio do povo, do jeito que você está, pode acontecer de você ser apedrejada e morrer. Não está escrito isso na Bíblia. Mas a construção da história nos permite pensar assim. E talvez ela tenha pensado ou até dito, não está registrado. Nem que está e nem que não está. Nem que ela falou e nem que ela não falou. Talvez ela pensou ou disse assim, olha, se eu sair, eu posso ser apedrejada e morrer. Mas se eu não sair, eu posso vir a morrer sem tomar pedrada. Então eu não vou ficar parada sem fazer nada. Eu vou me movimentar. Eu vou em direção ao meu milagre. E foi o que ela fez. Ela saiu, ela foi, ela venceu o medo, ela venceu a multidão no coração dela. Eu não preciso conhecer o escritório pastoral de Jesus, não preciso ter um tempo de diálogo, de conversa com Jesus, não preciso que ele vá na minha casa, eu tão somente preciso tocar na roupa dele. Se eu tocar na roupa dele, a minha resposta chega. Ela sai com isso dentro do coração. E ela vai, por isso eu comecei a conversa falando com você da importância de nós nos destacarmos dentre a multidão. Podemos estar no meio de muitas e muitas pessoas, o que importa não é quantas pessoas estão à nossa volta. Na hora do milagre, o que importa é o nosso comportamento diante de Deus. Nós podemos estar cercados de gente que não acredita no milagre. Mas se nós acreditarmos no milagre, nós tomamos posse da nossa bênção, da nossa resposta. Ela vai com isso dentro do coração. Vou tocar na roupa. E ela consegue tocar na roupa. Ela toca na roupa. O texto diz, verso de número 29. Quando ela toca na roupa, imediatamente a hemorragia cessa. Finaliza. Acabou. Ela só tocou na roupa. Vê como que é a fé de uma pessoa. Ela toca na roupa e quando ela toca, imediatamente. Não foi depois de alguns dias, depois de algumas semanas e muito menos depois de alguns meses. Foi imediatamente. Imediatamente a resposta chegou na vida dela.
ela tocou, ela tocou. Agora, como estava o coração dela? Como estava a mente dela? Como estava a expectativa dela? Aí, irmão, nós podemos fazer um exercício de fé e pensar. Porque muitas vezes eu tenho certeza você chegou aqui dentro desse tempo com a sua expectativa lá no alto, esperando a sua resposta, o seu milagre, pronto para entregar algo para Deus. Mas em outras vezes, em outros momentos, talvez você chegou e você simplesmente veio como se você tivesse ido para qualquer outro lugar. Aquela mulher, ela chega, ela toca em Jesus. Verso 30 diz: no mesmo instante, Jesus percebeu que saiu o poder dele. E quando Jesus percebe que sai poder dele, ele pergunta, verso 30, está aí, quem tocou em mim? Eu acho válido nós pensarmos ainda que Jesus ele era onisciente, sabia de todas as coisas, sim ou não? O que você acha? Ele sabia ou não sabia? Se ele sabia, então é razoável nós pensarmos que, se ele olhasse para o lado ou para trás, rapidamente ele identificaria a pessoa. Ele não ia precisar de muito tempo. Era só ele dar uma corrida de zóio. Você. Interessante que ele, mesmo sabendo todas as coisas, ele quer saber quem tocou nele. Na verdade, ele não estava preocupado em saber quem tocou nele para satisfazer a curiosidade dele. Ele estava preocupado em manifestar quem tocou na vida dele, para ensinar para os demais que estavam à volta, que quando uma pessoa toca diferente nele, a pessoa ela é respondida. Quando uma pessoa toca diferente nele, a pessoa recebe aquilo que ela estava esperando. Quando uma pessoa toca diferente em Jesus, essa pessoa não fica de forma alguma despercebida. Muito pelo contrário, ele levanta essa pessoa para que o nome dele seja glorificado na vida daquela pessoa. Palmas para Jesus. Que não vai deixar nenhum de vocês perdido na multidão. Palmas para Jesus, que vai responder os seus pedidos, as suas buscas. E vai soprar você em meio ao povo, para que o povo veja, saiba, entenda e acredite que você serve um Deus que é bom e que é fiel. Essa mulher agora ela está na história. O nome dela não temos. Também não precisamos ter o nome da mulher. Para nós basta sabermos que ali, naquele dia, tinha uma mulher que tocou diferente em Jesus. Basta. Basta nós sabermos hoje que aqui, entre nós, se nós tocarmos diferente em Jesus, nós podemos ser respondidos de maneira imediata. Pastor, agora seja mais claro, porque o senhor está falando de tocar diferente em Jesus, ela tocou na roupa de Jesus. Mas e nós, como nós vamos fazer se Jesus fisicamente não está aqui? Em termos, porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, então Cristo está aqui através de nós somos o corpo de Cristo. Mas como é que eu vou tocar na veste de Jesus? Como é que eu vou tocar diferente em Jesus? Quando na primeira leitura, quando João Paulo fez a primeira leitura e fez a oração, você estava junto, ouvindo o primeiro texto, recebendo o primeiro texto, fazendo com ele a oração, buscando em Deus. Naquele momento Deus podia estar olhando e dizendo assim, está tocando na minha veste agora. Quando as canções foram entoadas e você se esqueceu de tudo e de todos que estão à sua volta e você simplesmente se entregou a Deus através das canções.
Quando o pregador disse, olha, pega a sua contribuição, vem para frente, faz a sua contribuição, e você simplesmente pegou a contribuição, abriu o aplicativo e fez a transferência, a Pix, ou qualquer outra forma de transferência, e você com o coração cheio de alegria disse para Deus, eu estou fazendo o meu melhor para o Senhor nessa noite, eu estou entregando a Ti. Quando o pregador ele está pregando e você está ouvindo, e você está atento, e você está apegado à palavra, e você está crendo que aquilo que está sendo pregado é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é fiel, ela é penetrante. Tocar em Jesus de uma maneira diferente para nós pode significar exatamente, pode ser exatamente dessa forma ou ainda de outras maneiras, como nós pensamos, estando reunidos aqui, coração voltado para Deus. O pastor não tem condição nenhuma de saber como está seu coração, nenhuma. Mas talvez o seu coração está batendo forte, está latejando. Talvez você está cheio de alegria, cheio de fé por estar aqui. Talvez você está cheio da convicção de que Deus vai realizar aquilo que você está buscando. É aí e é assim que nós devemos entender. É nos distinguir, nos destacar em meio à multidão, fazendo de repente aquilo que outros não fazem. Eu poderia ainda trazer um outro personagem apenas para agregar informação. Um cego conhecido como cego Bartimeu, que Jesus passava na estrada para Jericó, e aquele cego na estrada de Jericó, ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia. A turma manda ele ficar quieto, cala a boca, cego. E o cego não cala a boca e grita ainda mais alto. Havia muita gente em volta de Jesus, mas o registro do milagre ficou por conta daquele cego que gritou, que chamou a atenção e que fez diferente de todos os demais. O texto mostra para nós, Jesus conversando. Quem foi? Quem foi? Alguém me tocou. E aquela mulher, os discípulos falam, né? Muita gente está apertando e tal. Mas aquela mulher, verso 38, diz assim, que aquela mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se. E aí ela fala com Jesus. Ela fala, mestre, é o seguinte, vou contar para o senhor. Vou tentar resumir. Talvez eu nem tenha condições de falar com o senhor com os detalhes, mas eu vou tentar explicar para o senhor. Faz 12 anos eu tinha uma hemorragia. Há 12 anos eu vinha sofrendo muito. Eu tinha algum dinheiro guardado. Eu quebrei o cofrinho e usei o dinheiro todo que eu tinha gastando com médico. Eu fui nos médicos para ver se os médicos podiam me ajudar, mas os médicos não tiveram condição nenhuma de ajudar. Pior do que eles não conseguirem ter me ajudado é que eu ia piorando cada vez mais. Eu fiquei muito mal, eu fiquei sem saída nenhuma, eu não conseguia achar um caminho, até que alguém falou que o senhor estaria passando aqui nessa região. E falou muita coisa que o senhor fez. E disse que se eu tivesse junto aqui do senhor, eu podia receber o meu milagre. Eu acreditei. Eu coloquei toda a minha confiança, porque eu achava que para receber uma resposta precisava de tanta coisa. E eu fui entender que muitas pessoas foram respondidas pelo Senhor de uma maneira tão simples, sem precisar fazer nada além do que exercitar a fé. Então eu exercitei minha fé, coloquei minha fé em ação. Saí, é verdade, correndo o risco de tomar pedrada, mas eu não tinha nada a perder. Entre tomar a pedrada e ficar em casa sem pedrada, mais enferma, eu preferi sair correndo o risco de tomar pedrada. Graças a Deus, ninguém me tacou pedra nenhuma. E deu tempo de eu tocar na roupa do Senhor. Eu vim para cá com essa intenção. Eu só queria tocar na roupa do Senhor. Não queria falar com o Senhor. Mas já estou no lucro. Já estou conversando com o Senhor. Já estou ouvindo a voz do Senhor. Já estou tendo do Senhor a atenção. Aquilo que eu esperava foi muito mais
respondido do que eu imaginava. É assim que Deus trabalha, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso acontece ali na história daquela mulher também. Então ela conta para Jesus. E Jesus, no verso de número 34, ele diz: filha, a sua fé a curou. A sua fé. Não podemos deixar de lembrar que a Bíblia ensina para nós lá em Romanos: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra. Nós fizemos uma leitura aqui. Aquela mulher, o que aconteceu com aquela mulher? Ela ouviu que Jesus estava passando na região. Quando ela ouve, fé é gerada dentro do coração dela. A fé é gerada de um jeito tal que tira ela de dentro de casa e leva ela para a presença do Senhor Jesus. Igual aconteceu com você. Igualzinho, exatamente igual aconteceu com você. Você está aqui porque você ouviu que Deus pode mudar a sua história. E eu vou reforçar dizendo assim, que não que Deus pode mudar. Eu vou reforçar dizendo: Deus vai mudar a sua história. Você tem testemunho para contar dentro de poucos dias. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Jesus fala: a sua fé a curou. Aí ele diz assim, ó: vá em... Estamos no verso 34? Sim ou não? Estamos? Então vamos ler junto. Vá em... fique livre do seu... É isso. É isso que Jesus está dizendo para cada um de nós aqui nessa noite. Alguns vieram para cá com a vida cheia de respostas, cheia de vitória, cheia de alegria, cheia de bênção. Alguns vieram para cá só para dar uns glória. Outros vieram para cá, é um perrengue atrás do outro perrengue. É um sangramento atrás do outro sangramento. Não importa. Não tem problema do jeito que você chegou aqui nessa noite. O importante é que você chegou aqui. E o importante é que Jesus está falando com você através da minha vida. E o importante é que você está ouvindo, e tão logo você ouve, você vai falar com Ele. E Ele vai liberar respostas. Essa é a dinâmica de fé. Nós ouvimos, fé é gerada dentro do nosso coração. A fé gerada em nosso coração produz atitude. A atitude produzida gera a resposta na nossa vida. Vamos ficar em pé? Todos em pé? Assim foi ali naquele dia. Aquela moça, aquela mulher, aquela senhora, nem isso nós sabemos. Se era nova, se não era nova, nem isso nós sabemos. Aquela mulher, simplesmente, ela saiu de casa enferma. Aí ela volta para casa com a resposta. Você saiu da sua casa de um jeito. Você vai voltar para sua casa abençoado por Deus, em nome de Jesus. Vamos levar o pensamento a Deus? Comece a conversar com Deus agora. Comece a falar com Deus nesse momento. Comece a colocar diante de Deus a sua necessidade. Não precisa de palavra bonita, não precisa de frase, de efeito, nada disso. Apenas fale com Ele, apenas diga a Ele: olha, Jesus, eu vim para cá. Eu vim para cá para me encontrar com o Senhor, para ouvir o Senhor, para aprender com o Senhor. Eu vim para cá porque eu acredito que o Senhor pode fazer. E eu estou aqui. Fale para Ele. Fale para Ele. Meu Deus, eu tenho certeza, do jeito que o Senhor operou o milagre na vida da Zelita, na vida da irmã Conceição, na vida do Sidney,
não eram questões simples de se resolver. Mas o Senhor agiu. Eu tenho certeza que o Senhor vai agindo. Tenho certeza que o Senhor está entrando com provisão agora. Eu não sei quais são os pedidos, quais são os desejos. Eu não sei quais são as necessidades. Mas eu sei que o Senhor está aqui. E colocando a minha fé em ação. Unindo a minha fé à fé de todos eles. Que nós declaramos nessa noite. O milagre vai acontecer. Aquilo que aconteceu naquele dia vai se repetir nessa noite. Vá em paz. Não sofra mais. A tua fé te curou. É assim que eu oro por esse irmão, por essa irmã. E Deus, é desse jeito que eu espero o testemunho, a resposta, a bênção, o milagre. Eu espero para poder compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Diga amém. Diz assim, obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor está me entregando muito mais do que eu estava esperando. Bata a palma para Jesus.